Êxodo capítulo 3. Deixe eu explicar a mudança. Estava expondo com vocês primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas nós temos algumas demandas na igreja que precisamos tratar, algumas necessidades, e se assim Deus permitir, ainda este ano nós teremos uma eleição na igreja para elegermos oficiais. Então, teremos alguns momentos aqui para avaliarmos a respeito da liderança da igreja. Eu vou fazer uma pausa na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Irei expor sobre liderança, tema liderança na igreja. Então, convido você a abrir aí a sua Bíblia em Êxodo 3, que será o texto da nossa meditação da noite. Abra comigo Êxodo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Moisés, ou a Faraó. Então vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? E lhes direi: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me livrou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, nós te damos graças, Senhor, porque nós estamos diante do Senhor. Nós viemos a um encontro contigo. Queremos te agradecer porque nós não poderíamos ter este momento juntos se não fosse a obra e o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas confiados na obra do nosso Redentor, é que nós estamos reunidos para ouvirmos a tua voz. Então fala, Senhor. Fala aos corações. Fala ao teu povo, Senhor. E saímos daqui, ó Deus, com corações cheios da tua palavra. Pai querido, que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine as mentes e os corações para receberem a tua palavra, para aplicarem a tua palavra, para vivermos de modo digno do teu Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema dos nossos próximos encontros é: o povo de Deus precisa de líderes. O povo do Senhor precisa de líderes. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vemos a necessidade do povo de Deus ter líderes que governem. Como eu mencionei há pouco, nós identificamos uma necessidade na igreja, a necessidade de mais oficiais para a igreja. E nós, como presbiterianos, nós elegemos, nós entendemos que, biblicamente, é o povo que elege, que escolhe os seus líderes. Deus usa o povo de Deus para ter discernimento para fazer isso. Entendemos que tudo isso é conduzido por Deus, que é o dono da obra. Mas nós, então, precisamos falar sobre isso. E é por isso que nós estamos pensando e meditando a respeito da liderança do povo de Deus. Pense e faça um exercício comigo. Se você tivesse muitos bens e não tivesse tanta experiência em administrar ou para administrar esses bens, como você escolheria uma pessoa qualificada para ser o seu administrador? Porque é justamente disso que nós estamos falando. Deus é dono da igreja. A liderança da igreja não é dono da igreja. Deus é. E Ele coloca, Ele encarrega, Ele comissiona homens para serem seus administradores. Então volte o exemplo. Quais são os critérios que você tomaria para escolher líderes para administrarem os seus recursos? Talvez no tempo passado nós usávamos os jornais, né? Eu não me lembro, acho que eu estou ficando esquecido, né? Eu fui fazer uma visita e nós falamos sobre isso, ou foi em alguma reunião de oração. É que no passado nós usávamos os classificados, né? Valéria? Então, tá bom. Então é isso.
Então, talvez se você fosse no passado, você fosse escolher um funcionário para administrar os seus bens, um administrador, talvez você fizesse um anúncio no jornal. Escrevesse assim, ó, precisa-se de administrador para fazer tal coisa, e ele terá os recursos, né, um salário tal, trabalho em tal local, né? Hoje nós estamos na internet, nós não usamos mais o jornal. E hoje nós possuímos meios para anunciar vagas. Sites, né, que usam até o próprio nome, vagas, né? Vagas de emprego. Nós anunciamos ali as nossas necessidades para as pessoas serem contratadas e entrevistadas. E hoje nós temos também o LinkedIn, não é ela? LinkedIn, tem lá o LinkedIn, que é uma outra ferramenta para nós escolhermos funcionários e também anunciarmos o nosso trabalho, divulgarmos o nosso trabalho. Talvez você fosse atrás disso, fosse olhar o currículo de alguém, fosse ver quais eram as habilidades deles, qual era a experiência deles, né? Se você passou por uma entrevista, é isso que o povo escolhe, não é? Já passou por isso? Creio que quase todos já passaram por entrevista. E não é assim os entrevistadores? Onde é que você trabalhou? Quanto tempo você trabalhou? Quais habilidades você tem? Sabe mexer no Excel? Né? No Office? Né? Fala outra língua? Né? Pretensão salarial, local de trabalho, os benefícios que você vai ganhar. Talvez você pensasse nisso, né? O que eu vou oferecer para a pessoa? Será que você faria isso? Será que você seguiria esse mesmo caminho? Agora, talvez sim, né? Porque esse é o meio comum da nossa sociedade para escolhermos líderes e administradores. Agora, pare para pensar na Igreja de Cristo. Nós não estamos falando sobre empresas. Nós não estamos falando de recursos e de bens pessoais. Nós estamos falando da Igreja de Cristo. Como é que Deus escolhe os seus líderes? Como é que Deus escolhe os seus líderes? Não estamos falando mais de você, estamos falando de Deus. E este é o nosso modelo a ser seguido. Entenda isso. Nós não escolhemos os nossos líderes na igreja como o mundo escolhe. Nós devemos escolher os nossos líderes de acordo com a palavra do Senhor e como ela nos instrui a tomarmos as nossas decisões. Devemos conhecer a Escritura e a vontade do nosso Deus. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto e ver o que o texto nos fala a respeito dos líderes do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria que você pensasse o seguinte: é Deus quem escolhe os líderes. Tá bom? Deus escolhe os líderes. Ainda que no nosso tempo nós elegemos e fazemos eleição na nossa igreja para aqueles que são membros. Deus é quem conduz todas as coisas. Não é Deus que manda pessoas para a igreja? Então, não há um distanciamento nisso. Tá? Em primeiro lugar, você deve considerar isso. Deus escolhe os seus líderes. E é o que nós encontramos do verso 1 ao verso 6 do texto que lemos no capítulo 3. Veja que o texto fala sobre Moisés, sobre a história deste homem Moisés. Né? E nesse período de vida de Moisés, Moisés estava morando na região do seu sogro, e Moisés era um funcionário do seu sogro. Olha o que ele estava fazendo, olha o que o versículo 1 fala. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Moisés era um pastor de animais, de ovelhas. Ele estava ali administrando os bens do seu sogro, não dele. Ele era um administrador. Então ele estava ali fazendo o que deveria fazer. E o texto traz esta imagem de uma ação que era contínua no passado. Então não era a primeira vez que Moisés estava fazendo isso. Moisés já fazia isso e exercia esse papel já há algum tempo. Um tempo considerável, a ponto do texto nos dar essa ideia de continuidade. Moisés ele tinha a prática de pastorear os animais do seu sogro. Ele estava fazendo algo comum. Essa é a implicação. Moisés estava na sua rotina, no seu dia a dia, na sua correria, como nós costumamos falar hoje. Moisés estava fazendo aquilo que era comum, né? Levantar cedo,
fazer as suas atividades, recolher os animais, conduzir os animais para pastar. Ele estava acostumado a fazer aquilo e ele estava tendo um dia comum, nada de especial. Era um momento rotineiro de Moisés. Ele estava ali apacentando as ovelhas. E algo interessante acontece com Moisés. Ele leva o rebanho, como diz no verso 1, para o lado ocidental do deserto até Horebe. Talvez você não conheça Horebe, mas conheça Sinai. Sinai e Horebe são dois nomes que são usados para falar de um único lugar. Quando falamos sobre o Monte Horebe, estamos fazendo referência ao Monte Sinai. Você sabe o que aconteceu no Monte Sinai, né? Com o passar do tempo, Deus tem um encontro com Moisés em qual monte? Sinai. E Deus entrega a Moisés o quê? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Deus tem um encontro com Moisés naquele lugar, que aqui é chamado de Horebe. Você vai falar, por quê, pastor? Aí, você que é daqui de Seleta vai entender. Se alguém te perguntar, você mora onde? Parceleta, né? Mas aí quando você recebe a correspondência, tá lá, bairro, Montanhão. Né? Então são dois nomes diferentes para falar do mesmo lugar. É isso que a Bíblia está fazendo, tá? Usando dois nomes diferentes para falar do mesmo lugar. Moisés está ali. Moisés não tinha vivido ainda aquele encontro com Deus, mas este primeiro encontro é marcado neste mesmo lugar, lá em Horebe. Eu já acabei adiantando o que eu ia fazer, o que eu ia falar. Se você se atentou na leitura do texto, você entendeu. Ele estava num dia comum, mas algo extraordinário acontece. Moisés está pastoreando os seus animais, e ele que estava acostumado a conhecer a vegetação do lugar, o clima, o ambiente, a paisagem, ele nota algo diferente. Ele olha e vê algo que lhe chama a atenção, algo que não era comum para Moisés, que estava acostumado a andar por aquelas regiões. Ele olha para um arbusto que queima, mas não consome, não é consumido, não é consumido. O arbusto está pegando fogo, mas aquilo não vira pó. E aquilo lhe chama a atenção. Não é algo comum. Num dia comum, Moisés vê algo extraordinário. Ele chama a curiosidade. O que está acontecendo naquele lugar? Será que está acontecendo? Por que eu estou vendo aquilo? Eu nunca vi. Eu que estou tão acostumado a passar por aqui, a pastorear os animais do meu sogro Jetro aqui. O que é aquilo? E ele é despertado. Ele é atraído para se aproximar daquele arbusto. Quando ele chega, ele então ouve do anjo do Senhor. É o próprio Deus que está atraindo Moisés por meio de algo extraordinário. Não é algo comum, não espere ver estas coisas, tá? Então, ao subir ao monte, não pense que Deus vai falar com você desta maneira. Deus usou de algo extraordinário. Deus chamou a atenção de Moisés. Ele atraiu. Então, quando Moisés se aproximou, nós temos ali a mensagem que Deus queria lhe falar. Moisés se questiona, por que a sarça não se queima? Que maravilha! Quero ver esta grande maravilha. E então, Deus percebe e fala com Moisés. O texto nos diz que quem fez tudo isso foi o anjo do Senhor. Você deve ter notado isso, né? Verso 2 diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Mas qual anjo é esse? Qual é esse anjo que falou com Moisés? É o anjo Gabriel? Será o grande anjo Miguel? Ou será que é um outro anjo? Veja que o texto nos dá algumas sugestões. É claro que o significado de anjo traz a ideia de mensageiro. É aquele que fala
a mensagem que Deus tem a dizer. E esta é a função principal do anjo, é transmitir uma mensagem da parte de Deus. Mas veja que esse anjo não é um anjo qualquer, porque o texto nos diz o seguinte. Primeiro ele apresenta o anjo do Senhor, no verso 2, mas veja que no verso 4 o texto nos fala que vendo o Senhor. Acompanhe comigo aí. Estou aqui esperando vocês abaixarem a cabecinha, né? Mas está ali. Né? Veja aí comigo, verso 4. Vendo o Senhor. Quem é que estava lá? Quem é que atraiu Moisés? Quem é que viu a curiosidade de Moisés? O Senhor. Ele não fala o anjo. O Senhor é quem viu. E mais, o Senhor o chamou e disse. O próprio Senhor chamou Moisés e falou a Moisés. Não fala que o anjo, não tem uma introdução assim, sabe, como nos profetas? Assim diz o Senhor. Né? Vocês já viram isso, né? Assim diz o Senhor. Não, aqui o que diz é, Deus falou. Deus disse. Deus viu e Deus falou com Moisés. No verso 5, nós temos aqui, Deus continuou. Não é o anjo continuou. Deus continuou. O que mais? Verso 6 diz, disse mais, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. No verso 7, disse ainda o Senhor. Então veja, é um modo diferente de falar sobre anjo, né? Ou sobre um anjo. Certamente, meus irmãos, não era um anjo qualquer, era o próprio Deus falando. Mas como, pastor? Na figura da segunda pessoa da Trindade, através do Filho, que não havia nascido da barriga de mulher, mas que se revelava ao homem através de uma maneira audível e visível. Deus se revelou através do Filho, e foi ele quem atraiu Moisés e depois falou com Moisés. É o próprio Deus que estava agindo naquele momento. Veja que Deus, Moisés se aproxima, Moisés se aproxima e o que ele fala a Moisés? O que Deus então fala a Moisés? Deus chama Moisés pelo nome, não é isso? Ele vem e chama Moisés, Moisés. Não é um detalhe interessante? Ele não fala só Moisés. É uma ênfase, tá? Então você tem dois vocativos, que é chamar fulano, né? Fulano. Ele não está falando assim, Diácono Manuel. Ele fala, Diácono Manuel, Diácono Manuel. É assim que Deus está falando. É uma ênfase a Moisés. Ele está chamando Moisés dessa forma. Isso revela o quê? Revela que Deus conhece Moisés. Deus chama Moisés pelo nome. Deus não chama, não diz a Moisés, ora homem, que está apacentando animais, o que tu fazes aqui nesta região montanhosa do Horebe? Vem aqui, eu quero lhe conhecer. Não, Deus já conhecia Moisés. Deus já tinha um relacionamento com Moisés. Por quê? Porque ele é o Deus da aliança. E assim que ele fala, e é isso que ele fala para Moisés, que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ele conhecia Moisés, porque ele tinha feito uma aliança com este povo. E aquele povo era o povo da aliança. Moisés pertencia ao povo da aliança. Como nós hoje pertencemos à aliança do Senhor, nós não merecíamos. Mas Ele nos escolheu para se revelar, para ter um relacionamento conosco. Ele conhece quem somos, Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é. Ele sabe as suas dores, as suas lutas, os seus problemas, Ele te conhece. Você não é estranho para Deus. Você é povo de Deus, povo amado do Senhor. E Moisés, ele tinha que saber disso. Deus chama ele, Moisés, Moisés. Eu já te conheço. Moisés não teve que fazer uma apresentação
mostrar o currículo dele para Deus, né? Usando a figura inicial, né? Para Deus chamar ele para algo. Moisés não teve que preparar o LinkedIn, atualizar o LinkedIn para se candidatar à vaga. Deus já conhecia Moisés. Moisés não teve que apresentar para Deus onde ele nasceu, onde ele morou, o que ele fez, qual é o conhecimento dele, quais eram as habilidades dele, de onde ele veio, quem era o pai, quem era a mãe, RG, CPF. Não tinha, né? Deus já conhecia ele. Como Deus também nos conhece. Como Deus assim nos conhece. Tudo isso baseado na graça de Deus, na aliança do Senhor. E ao chamar Moisés, Deus diz, né? Não chegues para cá, verso 5. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. É terra santa. Como mencionamos pela manhã no Catecúmenos, né? Será que havia alguma coisa de especial naquela terra que Moisés deveria tomar cuidado ao entrar? Será que aquele lugar tinha alguma coisa mística? Será que é um lugar que fazia, ou traria importância? Ou teria importância, no caso? A resposta é não. Por que Moisés tem que tirar as sandálias para estar ali? Por que Deus fala, em primeiro lugar, por que Deus fala que aquele lugar é um lugar santo? Não é porque os objetos, as coisas, os lugares, a terra, o monte é diferente de outras coisas, de outros lugares. Mas o que fazia daquele lugar santo era a presença do Senhor. E era por isso que Moisés deveria tirar as sandálias, porque ele estava entrando na presença do Deus Santo. E era algo instrutivo para Moisés. Você não está diante de qualquer pessoa, você está diante de Deus. Em alguns momentos nós já falamos sobre isso, para falar sobre as vestes, não é? Então, quando nós vamos nos apresentar diante de pessoas importantes, o que nós fazemos? Nós vamos de qualquer jeito, falando das nossas vestes, dando um exemplo. Nós vamos ter um encontro com um juiz. Nós vamos de bermuda, chinelo e regata, falando para os homens, né? Quem gosta de usar bermuda e chinelo? Eu gosto também. Quando nós vamos ter um encontro com o Senhor, ou com o Senhor juiz, né? No caso, nós nos preparamos, né? Nós colocamos roupas adequadas. Quando nós vamos ter um encontro com alguém especial, nós nos preparamos. Não era assim quando havia os namoros, os primeiros encontros, né? Nós não nos preocupávamos com isso. Que roupa eu vou vestir, né? Como eu vou me portar. Agora, meus irmãos, Moisés estava tendo um encontro com Deus. Ele deveria saber disso. Ele deveria ter submissão, respeito para com Deus, que é santo. Mas qual é o que isso se aplica para nós? Nós também estamos aqui fazendo isso, tendo um encontro com Deus. Quando nós estamos no culto, nós estamos diante de Deus. Deus está aqui. Não fisicamente, mas espiritualmente. Deus está aqui. Você veio ter um encontro com Deus. Aqui não é um lugar santo. A igreja, a construção, o prédio, não é um lugar especial, não é um lugar místico, não é aqui onde Deus não está preso a este lugar. Tá certo? É um prédio. Se um dia isso cair, se tiver problemas estruturais, nós precisarmos ir cultuar a Deus, e eu acho que eu já falei isso aqui, cultuarmos a Deus no parque, né, num outro lugar, nós iremos, e Deus vai estar lá. E a presença de Deus é que santifica todas as coisas. É isso que torna o lugar santo, é a presença do Senhor. Mas o que fazemos nós estamos nos apresentando diante dele. Nós temos um encontro com ele. E precisamos entender isso. Agora, veja, como um Deus santo pode estar diante de um pecador? Como isso é possível? Como um Deus santo pode estar diante do povo? O pecado, a Bíblia nos diz que o pecado causa separação. Que Deus é completamente diferente do homem. Que luz e trevas não se misturam. Ele é a luz.
Nós, trevas, pecadores, miseráveis. Mas como podemos estar diante de Deus? De que forma? Através da obra do Filho. É porque Cristo pagou os nossos pecados. É porque Cristo nos justificou e nós podemos estar diante do Senhor e ter a certeza de que temos comunhão com Ele. É assim que nós entramos diante da presença do Deus Santo. Somente assim. Senão seríamos fulminados, Moisés sabia disso. E é por isso que no verso 6 ele entende isso, ele cobre o seu rosto, ele teme olhar para Deus. Mas aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus fez uma aliança, Deus justifica. E é isso que nos garante o acesso a Deus. É por isso que podemos ter uma vida com Deus, falar com Deus, orar a Deus, ouvir a voz de Deus, adorar a Deus. Saber que Deus está presente todos os dias nas nossas vidas, cuidando de nós. Somente pelo Filho, somente por Jesus Cristo. Meus queridos, veja o tema e a ideia aqui, em primeiro lugar, é falar sobre a liderança. Deus é quem escolhe os seus líderes. Deus escolheu Moisés. E para isso, nós fazemos uma comparação com as nossas escolhas. Né? Os homens, quando eles são contratados, eles passam por um período de experiência, não é assim? Como é que nós vamos conhecer se a pessoa é boa para determinadas funções? Como nós fazemos isso? As empresas fazem o quê? Contratam e você tem um tempo de experiência, né? 3 meses, né? Continua 3 meses? Continua, né? 3 meses de experiência. E aí a empresa pode ver como a pessoa trabalha, como ela lida com as dificuldades, com a realidade da empresa. Mas com Deus não é assim. Deus não precisa contratar para saber se a gente vai dar conta ou não vai dar conta. Assim como Deus conhece Moisés, Deus nos conhece. E quando Ele nos coloca para determinadas funções, Ele sabe que você é limitado. Ele sabe do seu histórico, da sua vida. Ele sabe de tudo que você faz. Mas mesmo assim, Ele escolhe pela graça pessoas para servirem ao Senhor. É assim com você, é assim com os líderes. Deus conhece e Deus escolhe aqueles a quem Ele quer. Então, nós não podemos supor que Deus não conheça as nossas limitações, as nossas falhas, como quando somos chamados para cumprirmos funções. Deus também não erra quando Ele nos escolhe. Ele é quem nos escolhe, e Ele nos escolhe como somos. Então, quando somos colocados para determinadas funções e tarefas, para servirmos ao Senhor, às vezes nós olhamos e falamos, não, isso está errado. Mas se nós assumimos a responsabilidade, é porque Deus nos colocou naquele lugar. A demonstração visível da vontade do nosso Deus. E Ele conhece quem você é. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe das suas fraquezas, mas mesmo assim Ele te escolheu. Esteja animado para servir, esteja disposto a servir. É Deus quem chama. Em segundo lugar, o texto nos fala sobre a ação de Deus por meio dos seus líderes. Deus age por meio dos seus líderes. Verso 7 ao verso 9 diz exatamente isso. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus escolhe, Deus fala com Moisés, né? Deus chama Moisés, Deus se apresenta a Moisés, Deus chama Moisés pelo nome. Então Deus passa agora a explicar a Moisés tudo o que havia acontecido. Então volta para a história, volta para a narrativa. Deus começa a contar para Moisés o que aconteceu. Deus fala para Moisés que ele viu a aflição do povo e ouviu o clamor do povo.
O povo de Deus estava ali, depois de algumas gerações, escravos. O povo estava escravo ali no Egito. Depois de José, do período glorioso do povo de Deus no Egito, agora o povo de Deus sofria as opressões do Egito. Eles estavam vivendo como escravos, apanhando, sofrendo, sendo oprimido por um povo inimigo. Deus, ele viu aquilo. Deus sabia o que estava acontecendo. E olha como isso é importante para nós. Deus, ele sabe do que você está vivendo, das injustiças que talvez você tenha que enfrentar, das lutas, dos problemas que você passa. Deus vê. E aí Deus diz outra coisa, ele ouviu o clamor do povo, e é isso que o povo fez, não é? Se você lê os capítulos anteriores, o povo clamou a Deus. Para quê? Para que houvesse misericórdia de Deus, para que Deus agisse diante daquela opressão que eles estavam vivendo. E Deus ouviu a voz do seu povo. E é isso que ele faz. Deus ouve as suas orações. Por quê? Porque você é povo dele. Deus sabe o que você enfrenta. Deus sabe o que você vive. E Deus ouve as orações do seu povo. E é isso que aconteceu. Deus ouviu. Deus viu e Deus ouviu. E aí o que Deus faz diante de tudo isso? O que Deus realiza diante disso? Diante dessas lutas do povo de Deus. Verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. Deus vem de encontro, Deus desce. E é interessante, né? Deus vem ao encontro da necessidade do seu povo. Deus, ele escolhe se relacionar com o seu povo. Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto. Deus, ele quer se relacionar conosco. E ele vem ao encontro para trazer libertação, salvação, livrar o povo do Egito. Deus está contando isso para Moisés. Eu vou fazer isso. Eu desci para livrar eles. E para dar para eles uma terra ampla, grande, espaçosa. Uma terra que era abençoada para produzir. Eu vou dar essa terra para vocês. Eu vou dar essa terra para este povo. Mas essa terra não é uma terra vazia. Você notou isso? Deus não está prometendo um campo ali, longe, distante e sozinho. Ele está prometendo a terra que já é habitada por um povo inimigo do Senhor. Uma terra onde há no meio dela, os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São pelo menos 6 povos diferentes vivendo naquela região que Deus escolheu dar ao seu povo. A missão parece ser difícil, né? Libertar o povo das mãos do maior império daquela época e dar nas mãos deste povo que é escravo uma terra que é grande, espaçosa, mas que é habitada por muitas pessoas. O desafio era enorme, mas Deus está dizendo a Moisés o que ele ia fazer, o que Deus irá realizar. E até aqui a mensagem de Deus era excelente para Moisés, não é? Talvez Moisés estava aguardando aquilo. Ele já tinha visto aquilo lá, ele já tinha presenciado a opressão dos egípcios para com os hebreus. E aquela era uma boa notícia. Que bom, Senhor! Que bom que o Senhor vai realizar esta obra, libertando o povo e dando a eles uma terra para eles. Mas aí nós temos algo difícil para Moisés. Deus fala o que vai fazer, mas Deus conclui dizendo a Moisés que quem iria até Faraó e quem faria isso seria o próprio Moisés. Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está dizendo, eu vou fazer essas coisas, mas diz a Moisés, vai. É uma ordem, vai. Porque é através de você é que eu vou fazer. É por meio de você que eu vou fazer a minha obra. A obra é de Deus, mas Ele está usando um homem chamado Moisés, para realizar a sua obra. E é assim que Deus faz. Deus age por meio dos seus líderes. A obra é dele, mas Ele usa homens limitados, como Moisés era um homem limitado. Deus vem do céu para libertar o seu povo. Ele desce no sentido de intervir na história. E é bom que o povo saiba disso. Deus é quem tem a iniciativa de libertar o povo. Deus promete para o povo uma terra espaçosa, produtiva, uma terra prometida. Deus fez isso com o povo na antiga aliança, mas Deus faz isso conosco hoje. Deus nos liberta da escravidão do pecado e Deus nos promete a nova Jerusalém, uma terra prometida para aqueles que são seus. E quem é o servo de Deus que cumpre todas estas coisas? O Filho. É por meio de Jesus Cristo é que temos a libertação da escravidão dos nossos pecados. É por meio de Jesus que nós temos a certeza de que nós temos uma herança eterna, incorruptível. É por meio do Filho que nós recebemos tudo isso. Deus usa o seu servo. Como Isaías vai trabalhar muito bem a ideia do servo que vem trazer libertação do povo. Por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. O mesmo Deus que salva é o Deus que envia. Isso é importante. Deus liberta e Deus envia. E essa é a dinâmica conosco. Deus nos salva e Deus nos comissiona ao serviço. Deus não apenas nos salva para nada. Deus nos liberta, Deus nos chama para Ele para o serviço, para servirmos ao Senhor. É isso que Ele fez com Moisés, é isso que Ele faz com a igreja. Deus nos vocaciona e Deus vocaciona os seus líderes. Deus age por meio dos líderes. Quem é o pastor da igreja? É o conselho. Quem é que pastoreia o povo de Deus? É a junta diaconal? É o pastor? Não. É Cristo. Jesus governa a sua igreja. Mas Ele usa homens para isso. Que privilégio é servir ao Senhor. Privilégio Deus nos dá de servirmos a Deus, de servirmos a igreja como líderes. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Mas o nosso tempo olha para o serviço como um fardo, como um peso, como algo ruim. E Deus nos livre disso, meus irmãos. Que a igreja entenda o valor da sua liderança e do serviço que a liderança presta à igreja. Nós devemos nos alegrar, porque Deus é quem conduz a sua obra, mas Ele usa servos e servas para o cumprimento desta obra. Devemos nos dispor a isso. A obra é do Senhor. Terceiro lugar, Deus está presente com os seus líderes. Veja o que acontece após Moisés ouvir estas palavras. Moisés ouve isso, que ele deveria ir até Faraó, o grande Faraó, para trazer libertação, para conduzir o povo à terra prometida. Qual foi a reação de Moisés? Verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeiro Moisés olha para ele e fala assim: Senhor, eu? E alguns vão dizer assim: olha, Moisés estava só se rebaixando, né? Se comiserando ali. Né? Não. Moisés era realista. Quem sou eu, Senhor, para realizar tamanha obra?
Quem sou eu para estar diante do grande faraó? Quem sou eu para conduzir o povo a uma terra que tem pessoas, povos ali, e conduzir o povo numa grande batalha? Quem sou eu? Eu sou pequeno, eu sou frágil. Talvez Moisés tenha se lembrado do que ele havia feito anos atrás, né? Você se lembra? Moisés não era um modelo perfeito de vida. Como é o passado de Moisés? Moisés, em determinado momento lá no passado, ele viu um homem oprimindo um hebreu. E o que ele fez? Ele assassinou aquele homem. Talvez Moisés tivesse isso em mente quando ele afirmou essas palavras. Quem sou eu, Senhor? Eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu sou falho. Eu não tive condições. Eu não tive a condição de cuidar daquele homem que estava sendo oprimido. Eu não tive sucesso em ajudar o meu povo. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer esta obra? Mas por um outro lado, Moisés está querendo fugir da sua responsabilidade, não é? Ele está sendo realista, mas ele usa isso para fugir do seu chamado, fugir da sua comissão, daquilo que Deus o havia comissionado. Então, o que ele tinha, o desejo de Moisés era: não, Senhor, eu não. Isso foi bom ele entender, ele era limitado, ele foi realista nisso, mas ele usou isso para fugir da sua responsabilidade, e aí está o erro, e aí está o problema. Em outros momentos, Moisés ele vai dar outras desculpas para Deus, ele dá 5 desculpas, pelo menos, para Deus. No verso 13, ainda do capítulo 3, no capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 10, capítulo 4, verso 13. Moisés vai dando desculpas, né? Ah, não, Senhor, eu não. O que as pessoas vão dizer? O que eu vou dizer para as pessoas quando eu chegar lá para o povo hebreu? Eles não vão crer em mim. Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Como é que eu vou conduzir um povo? Como serei um líder para este povo? Mas ele vai dando desculpas, ele queria fugir da responsabilidade dele. Ele queria fugir do compromisso que Deus havia dado a ele. Meus irmãos, veja que é isso que muitos de nós fazem, né? Fugir das responsabilidades olhando para as limitações. E esse é um erro. Talvez você olhar para quem você é seja muito positivo. Você é um pecador miserável. Você não tem condições. Mas isso não deve ser usado como desculpa. A sua história, o seu passado, não deve ser usado como desculpa para que você assuma compromissos para com Deus. Foi assim com Moisés. Mas, por um lado, isso foi bom, ele foi muito realista. E o que Deus responde para ele? Deus falou o que para Moisés? Moisés, não, Moisés, você é bom, você é forte, você é sábio. Afinal de contas, você foi criado como dentro do palácio, não é? Como um filho da filha de Faraó. Foi isso que Deus fez? Foi assim que Deus tratou essa fala de Moisés? Não, você é bom, você consegue, você pode, vai, acredite em você, olhe para dentro de você. Você é o ponto fraco de Deus. Foi assim que ele falou? Não foi assim que ele fez. O que Deus responde para Moisés? Verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Como é que Deus trata essa insegurança de Moisés? Esse desejo de fugir de Moisés? O medo dele de assumir a responsabilidade? Era uma grande responsabilidade. Deus diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. E isso que deve nos mover a servir ao Senhor. Ele está conosco, não só com Moisés, mas para com todo o povo de Deus. Deus está com você.
Deus está com você. Então vá. Então vá. É assim que Deus trata Moisés. É assim que Deus vê a realidade de Moisés. Você é fraco mesmo, Moisés, mas eu vou com você. Eu que sou o Deus Todo-Poderoso. E ele vai se apresentar. Primeiro Moisés, ele olha para si e fala, eu não, Senhor. Eu sou fraco, sou limitado. E agora o texto passa a se dirigir para Deus. Primeiro, quem era Moisés e quem era este Deus que estava com Moisés. E é aqui que temos a continuação do texto. Moisés, ele se dirige a Deus. O verso 13 diz o seguinte: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Agora, o texto fala, e agora? Quem Deus é? Quem Deus é? Quem é você? Quem é o Senhor? E Deus responde a Moisés. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Veja que Moisés pode muito bem ter perguntado isso, o nome do Senhor, porque ele mesmo não sabia. Isso é razoável pensarmos nisso. Moisés passou boa parte da sua vida no Egito e em Midian. Então agora ele gostaria de saber o nome do Senhor, como se fosse uma senha para os hebreus, né? Se eles perguntarem a quem me enviou, fala o meu nome e está tudo certo, né? E às vezes nós temos isso, um paralelo isso na nossa cultura, né? Fala lá em meu nome, né? Talvez usar um nome de alguém seja um código para você conseguir entrar em algum lugar, passar, ter algum benefício. Talvez seja isso que Moisés tivesse em mente. E Deus lhe responde, eu sou o que sou. E aí nós temos uma grande discussão a respeito do que isso significa, o que Deus quis dizer através desta frase. Mas basicamente é o seguinte, Deus estava dizendo a Moisés que ele é um Deus independente, que está presente na vida do seu povo, que ele será aquilo que seu povo necessita e que ele seja, ou que seja a qualquer hora e em qualquer lugar, Deus será sempre o Deus que cuida do seu povo. Significa que ele é eterno, imutável em seu ser. Deus estava dizendo a Moisés que ele é e sempre será o mesmo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez uma aliança com Moisés, o Deus que estava presente na vida de Moisés. Então veja, o texto fala sobre quem era Moisés e quem era Deus. Ao olhar para quem Deus é, isso deve gerar. O resultado de olhar para quem Deus é e quem somos deve nos mover a uma vida de serviço. É assim que Deus trata Moisés e é assim que nós devemos agir também. No final, Deus passa as instruções do que Moisés vai fazer e o que aconteceria no final. Deus ainda iria prover, iria demonstrar este cuidado com o povo no final. Veja só o cuidado de Deus. Verso 20, 21 e 22, apenas para nós encerrarmos esse ponto. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois os deixará ir. Esse Deus, o eu sou, ele iria à frente na batalha. O grande faraó teria o seu coração endurecido, mas Deus iria agir para quebrantar aquele coração. Ele faria sinais, prodígios, e nós sabemos o que Deus fez. Depois, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus está dizendo o que ele vai fazer no futuro. Ele está dando demonstrações daquilo que ele iria realizar.
do seu poder, da sua grandeza, de quem ele era. Moisés deveria confiar em Deus, pois Deus estaria presente, Deus iria agir, e ele agiu. Você sabe o que aconteceu? Deus envia as pragas, Deus liberta o seu povo, justamente o que ele falou que iria fazer, ele iria ferir o povo. E Deus dá mercê para o seu povo diante dos egípcios, não é? Não é isso que acontece? As mulheres arrancam as suas joias no final. Deus fala que isso ia acontecer e não é isso que acontece? As mulheres tiram as suas joias e entregam nas mãos das mulheres hebreias. Você se lembra disso? Deus já havia prometido isso. Era uma demonstração da ação do Senhor, conduzindo, estando presente na vida do seu povo. E é a presença de Deus que garante o sucesso da obra. Não é Moisés. É a presença do Senhor. É assim que Deus trata Moisés. Olhe para você, mas não olhe para você para encontrar coisas boas em você. Olhe para você e reconheça a sua necessidade, as suas faltas, as suas limitações. E agora, reconhecendo como você é, ou quem você é, olhe para Deus. E quem Deus é? Deus é autossuficiente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor da história, Deus é soberano. Deus tem todo o domínio, o poder, o controle, a majestade. E este Deus está com você para você servir. E é Ele quem garante o sucesso da obra. Não é você. Não é você. Líderes, entendam isso. Não é você que vai garantir o sucesso. Não é se você sabe falar bem, não é a sua capacidade de fazer A, B ou C. É a presença do Senhor que nos garante a vitória. E Deus é presente no meio do seu povo. Abra comigo Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro, Cristo afirma aos discípulos: Eis que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele tem todo o poder, todo o domínio, toda a majestade que lhe foram conferidos. Cristo tem tudo isso em suas mãos. Ele tem aquilo que lhe é devido. Ele se esvazia para vir a este mundo, para cumprir com a sua missão, para salvar pecadores. Depois que ele ressuscita, ele recebe aquilo que lhe é devido. A coroa, a glória, a majestade. E é com base nisso que ele envia discípulos para fazerem discípulos de quem? De Cristo. Esta é a missão de quem? Da igreja. E estes homens fizeram grandes obras. Não na força deles, não em suas forças, mas pelo poder de Deus. Estava presente todos os dias da vida dele, até a consumação do século. Este evangelho chegou até nós. Este evangelho alcançou as regiões do mundo. Este evangelho chegou a você. Porque Deus está presente, porque Ele tem todo o domínio e Ele usa homens imperfeitos na história, mas Ele garante a vitória. Por quê? Porque Deus é presente na vida dos líderes. Deus é presente na vida deles.
Não é a sabedoria dos homens. Não é o nosso poder, não é a nossa força, não é a nossa história, não é o nosso currículo. É Deus. Ele é o dono da missão, não é? Ele quem governa a igreja por meio de homens. Ele é o dono da missão e cumpre a missão através dos homens. Então nós devemos cumprir com o papel da igreja de fazer discípulos para Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas, indo até o perdido, batizando. Nós devemos cumprir com a liderança que Deus nos concedeu, confiados na obra do Senhor. Como nós escolhemos os nossos líderes? Talvez nós olhemos para as capacitações deles, olhemos para eles como se fôssemos escolher pessoas para administrarem os nossos recursos. Mas a dinâmica de Deus é diferente. O líder que Deus deseja usar na sua igreja deve se lembrar destas coisas. Que Deus é quem escolhe. E Ele tem os meios corretos de escolher seus líderes. E a palavra de Deus nos instrui a respeito disso. Nós devemos nos lembrar que Deus age por meio dos líderes. A obra é dele, não é nossa. Mas Ele usa homens para cumprir com o seu trabalho. Devemos nos lembrar que Deus está presente na vida dos líderes da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê líderes fiéis, aqueles que já são, e continuem confiados não nas próprias forças, mas confiados no Senhor.